queridos alunos do nono ano, aqui é o professor Ederson e na aula de hoje vamos falar sobre ângulo inscrito. O ângulo inscrito é todo ângulo que tem o vértice na circunferência e seus lados secantes a essa circunferência. Então observe aqui na imagem que nós temos o ponto, que são inscritos, né? Estão sobre a circunferência A, B e C. Com isso, forma aqui a reta secante ou a semirreta com origem em B passando por A, secante aqui a circunferência, e temos a outra BC que também é secante a essa circunferência, formando assim um ângulo B, e esse ângulo está inscrito na circunferência. Observe também no exemplo da figura 2, que na figura SRT é um ângulo inscrito. S, R e T. Aqui está o ângulo inscrito nessa circunferência. Esse ângulo determina na circunferência o arco ST. Então, determina o arco ST. A todo ângulo inscrito corresponde um ângulo central. A todo ângulo inscrito corresponde a um ângulo central, que determina na circunferência o mesmo arco determinado pelo ângulo inscrito. Ângulo inscrito, ângulo central e o arco AB determinado por esses ângulos. O ângulo AVB é um ângulo inscrito, o ângulo AOB é o ângulo central correspondente. Ambos determinam o mesmo arco AB. Existe uma relação entre a medida do ângulo inscrito e a medida do ângulo central correspondente. A medida de um ângulo inscrito é igual à metade da medida do ângulo central. Então, o ângulo inscrito vale a metade do ângulo central. Vamos demonstrar essa relação. O centro O, pertencente a um dos lados do ângulo inscrito, aqui o ângulo inscrito X. Na figura temos X é a medida do ângulo inscrito, Y é a medida do ângulo central correspondente. Perceba que aqui o lado OV e o lado OB trata-se do raio da circunferência. Então, se aqui temos o raio, aqui temos o raio, formamos aqui então um triângulo isósceles. Com isso, verificamos dois ângulos inscritos de mesma medida. Note que o triângulo OBV é isósceles, pois OB e OV eles têm a mesma medida, e VB é a base. Portanto, os ângulos da base medem x. Como y representa a medida do ângulo externo do triângulo OBV, temos então que o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos. Isso é uma propriedade da soma dos ângulos internos aí, com relação aos ângulos do triângulo. Então, esse ângulo y externo vale a soma dos outros dois ângulos. Temos então que y é igual a 2x, ou seja, o ângulo central vale o dobro do ângulo inscrito, ou que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Vamos verificar algumas situações sobre os ângulos inscritos. No primeiro exemplo, vamos determinar a medida x do ângulo inscrito AVB. Na figura ao lado, como a medida do arco AB é 40 graus o arco AB. Temos então que x vale a metade do arco. Por que isso? Porque se temos aqui um ângulo central,
que também delimita o arco AB, logo x vale a metade desse ângulo central. X vale a metade do arco. Logo, x é igual a 40 dividido por 2. O ângulo inscrito, então, vale 20 graus. No exemplo 2, na situação 2, na figura ao lado, x é a medida do arco associado ao ângulo inscrito, ACB. Vamos determinar o valor de x. De acordo com os dados da figura, temos que x é a medida do arco, que 63 graus é a medida do ângulo inscrito ACB. Então, um arco que tem um ângulo central que também delimita, o ângulo central tem a mesma medida do arco e o ângulo inscrito a metade desse arco. Logo, esse arco é o dobro da medida do ângulo inscrito. Então, x é o dobro de 63 graus. X mede, então, 126 graus. Na situação 3, considerando a figura, vamos determinar o valor de x. O valor de x, então, é o ângulo inscrito. E a gente já viu que o ângulo inscrito na circunferência ele vale a metade do ângulo central ou a metade do arco. É lógico que esse arco BC aqui, esse arco BC, ele também mede 135 graus. Logo, x é a metade de 135 graus. X é a metade do ângulo central. O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Logo, x é igual a 135 dividido por 2. X vale 67 graus e 30 minutos. 67 graus e meio. No último exemplo, na última situação resolvida aí, vamos encontrar a medida de x na figura. É claro que agora temos uma equação do primeiro grau relacionando esses dois ângulos, mas o conceito é que o ângulo inscrito 5x, ele vale a metade do ângulo central 3x mais 42 graus. Ângulo inscrito, que é o 5x, vale a metade do ângulo central 3x mais 42 graus. E aí é resolução de equação do primeiro grau. Observe que reduzimos ao mesmo denominador 2. Então o dobro de 5x é 10x. Permaneceu a expressão 3x mais 42 aqui. Eliminamos assim, então, os dois denominadores que são iguais por causa da igualdade da equação. Ficando, então, com 10x igual a 3x mais 42. Trazendo esse 3x para o primeiro membro da equação, ele fica negativo. 10x menos 3x, 7x, então, é igual a 42. Com isso, passando o 7 dividindo aí, temos 42 dividido por 7, que vale 6 graus, então, a medida x. O que temos que ter em mente é que um ângulo inscrito, ele vale a metade do arco, ou ele vale a metade do ângulo central. Que o ângulo central vale o dobro do ângulo inscrito e que a medida do arco vale o dobro da medida do ângulo inscrito. Vamos agora para as atividades. A primeira atividade, qual é a relação de igualdade entre as medidas dos ângulos P e T? Perceba que P é o ângulo inscrito na circunferência e que o ângulo T é o ângulo central em relação à circunferência. Logo, nós vimos anteriormente que o ângulo inscrito ele vale a metade do ângulo central. Logo, P
é igual a t dividido por 2. Somente isso. No exercício 2, a medida do arco BC é 92 graus. Então, esse arco BC, ele vale 92 graus. Com isso, y também é igual a 92 graus. Ou seja, o ângulo central mede 92 graus. Determine as medidas de x e de y indicadas aqui na figura. O y nós já encontramos, 92 graus. E o x vale a metade do ângulo central, pois x é o ângulo inscrito na circunferência. Logo, x vale 92 dividido por 2. Dividindo aqui 92 graus por 2, 4 vezes, que 4 vezes 2 vai dar 8, 8 para 9, 1. Abaixa aqui então o 2, formando 12. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 2, 12. Para 12, nada. Logo, o x mede 46 graus. No exercício 3, considerando a figura abaixo, calcule o valor da expressão x menos y. Veja bem, para encontrarmos a medida do ângulo inscrito x, basta pegarmos a medida do arco e dividir por 2. Logo, x vai ser igual a 86 dividido por 2. Com isso, x vale 43 graus. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Temos aqui, então, que x vale 43 graus. Do mesmo modo, vamos encontrar que esse arco de 62 graus e aqui o ângulo inscrito y, temos então que y é igual a 62 graus dividido por 2. Y, então, 30. Y, então, vale 31 graus. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então, o y vale 31 graus. Como pede para calcular o valor da expressão x menos y, encontramos que x vale 43 graus e que y vale 31 graus. Isso, então, acarreta que x menos y é igual a 43 menos 31. 43 menos 31. 3 tira 1, 2. 4 tira 3, 1. Logo, a diferença entre os ângulos x e y é igual a 12 graus. Agora o exercício 4. A medida do arco AB corresponde a 1/5 da medida da circunferência em graus, enquanto a medida do arco CD corresponde a 1/6 da medida da circunferência em graus. Com isso, determine as medidas x e y indicadas na figura. Diz que a medida do arco AB, que é esse arco aqui, vale 1/5 da medida da circunferência em graus. Então,
AB será 1/5 de 360. 1/5 de 360 é 1/5 vezes 360. Perceba que 1 vezes 360 é 360. Dividimos então 360 por 5. 360 dividido por 5. E aí temos o 1/5 da circunferência em graus. 7 vezes 5, 35. Para 36, 1. Cai o 0. 5, 10. 2 vezes. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Logo, esse arco AB mede 72 graus, pois trata-se de 1/5 da circunferência em graus. Logo, já conseguimos determinar o valor de x, porque x vale a metade de 72 graus. Então, x, 72 dividido por 2, a metade de 72, 36 graus. Agora, podemos observar aqui no enunciado que a medida do arco CD, que é esse arco aqui, corresponde a 1/6 da circunferência em graus. 1/6 significa 1/6 vezes 360 graus. 1 vezes 360 é o 360. Agora dividimos então 360 por 6. 360 dividido por 6. 36, 6 vezes. 6 vezes 6, 36. Para 36, nada. Cai o 0, forma o 0, 0. Não dá para dividir, acrescenta 0 no quociente. Logo, o arco CD mede 60 graus. E já vimos a relação de que um ângulo inscrito vale a metade da medida do arco, logo y é igual a metade de 60 graus. Acarreta então que y é igual a 30 graus. Na circunferência da figura abaixo, a corda AB determina na circunferência um arco que mede 82 graus. Então observe que aqui temos a corda AB e essa corda AB determina na circunferência esse arco de 82 graus. Sabendo que o ponto O é o centro da circunferência e que P é um ponto qualquer nessa circunferência, determine a medida AOB, ou seja, está pedindo no item A, para determinar a medida do ângulo central da circunferência. E a gente já viu nos exercícios anteriores, na parte teórica resumida, de que o ângulo central ele vale a medida do arco. Logo, a OB mede 82 graus. Pede para determinar também a medida do ângulo APB. APB é o ângulo inscrito na circunferência e a gente também já viu que o ângulo APB, ou seja, a medida de qualquer ângulo inscrito, ele vale a metade do ângulo central. Então aqui a medida de APB é igual a metade de 82 graus. Isso
acarreta que a PB vale 41 graus. No exercício 6, sabendo que RS mede 140 graus, calcule o valor de x, A, B e C. RS corresponde a esse arco e ele mede 140 graus. Isso acarreta que o ângulo A vale 140 graus. Observe que RS e O formam um triângulo isósceles, logo a medida do ângulo B e C são iguais, pois trata-se de um triângulo isósceles. Se o ângulo A mede 140, o ângulo B e o ângulo C valerão 20 graus cada um deles. Por quê? Que cada ângulo B e C, por que eles têm o valor de 20 graus? Porque 140 mais 20, 160. 160 mais 20, 180. E 180 é a soma dos três ângulos internos para qualquer triângulo. Logo, falta determinarmos aqui o valor de x. E aí, se lembrarmos que x é o ângulo externo ao triângulo, basta somarmos B com C. X, então, é o valor de B mais C. B mais C, 20 mais 20, 40 graus, que é o valor do x. Poderíamos também encontrar o valor de x sabendo que ele é o suplemento de A. Como A vale 140, o suplemento de 140 graus é 40 graus, porque ângulos suplementares valem a sua soma resulta em 180 graus. Então, 140 do valor A, do ângulo A, com 40 do ângulo X, 140 mais 40, 180 graus. Exercício número 7. Observando a circunferência da figura, determine as medidas S e T. Ou seja, pede para determinar a medida do ângulo central S e de um ângulo da base desse triângulo BCO. Vale lembrar que esse triângulo BCO ele é um triângulo isósceles, logo esse ângulo T e esse ângulo assinalado aqui, eles têm a mesma medida. Como temos o arco BC aqui, vale lembrar que o ângulo central ele é igual ao arco e que um ângulo inscrito ele vale a metade do ângulo central. Ora, se temos que o ângulo inscrito 52 graus, se ele é a metade do ângulo central e a metade do arco, significa que o arco BC vai ser 2 vezes o ângulo inscrito. Com isso, BC vale 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Temos então que o arco BC vale 104 graus. Com isso, S é igual a 104 graus. Se S vale 104, nós temos aqui então que esse ângulo mede 104. Subtraindo então 180
que é a soma da medida dos três ângulos internos de um triângulo qualquer, principalmente nesse triângulo isósceles aqui. Se nós já subtrairmos o 104, nós vamos encontrar o valor da soma desses dois ângulos da base. Com isso, empresta aqui, 10 tira 4, 6, 7 tira 0 é 7, 1 menos 1 é 0. Logo, T mais o ângulo C aqui medem somando 76 graus. Porém, eu quero saber o valor de T. Para saber o valor de T, então, temos que pegar o 76 e dividir por 2. Logo, 76 dividido por 2, 3 vezes 2, 6, para 7, 1. Cai o 6. 8 vezes, porque 8 vezes 2 dá 16. 16 para 16, nada. Logo, o ângulo T mede 38 graus. No exercício 8, dada a circunferência a seguir, determine as medidas dos ângulos AOC, ou seja, esse ângulo que é representado pela expressão 10x mais 48 graus, e a medida do ângulo ABC, que é esse ângulo inscrito na circunferência. Então perceba que nós temos aqui o ângulo central, representado por 10x mais 48 graus, e temos o ângulo inscrito, representado por 7x. O que nós vimos na parte teórica? Que um ângulo inscrito, ele sempre vale a metade do ângulo central. Com isso, temos que 7x é igual a metade do ângulo central 10x mais 48 graus. Se de um lado da equação divide, operação inversa da divisão para o outro lado multiplica. Então, vamos multiplicar 2 vezes 2 vezes 7, 14x, igual a 10x mais 48 graus. Como nós temos que isolar a variável x, devemos então pegar esse 10x que é positivo, passar para o outro lado, ele ficará negativo. Então temos 14x menos 10x igual a 48 graus. 14 menos 10, 4, 4x igual a 48 graus. Como num lado da equação multiplica por 4, no outro lado divide por 4. Com isso, temos aqui a divisão de 48 por 4, acarretando então que x é igual, logo x mede 12 graus. Porém, o exercício 8 não pede para determinarmos o valor de x, e sim a medida dos ângulos AOC. A AOC representa então 10x mais 48. Ora, se esse x vale 12 graus, 12 vezes 10 dá 120 graus. 120 graus mais 48
é o valor do ângulo AOC. 120 graus mais 48. 8. 2 com 4, 6. Abaixa 1. Logo, o ângulo AOC mede 168 graus. Com isso, podemos determinar também o valor de ABC. Esse x, ele vale 12 graus. Então, temos que fazer 12 vezes 7, ou 7 vezes 12. 7 vezes 2, 14. Sobe 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. Temos, então, 84 graus para o ângulo ABC. É claro que nem havia necessidade de multiplicarmos aqui o 12 vezes 7. Se nós sabemos que um ângulo inscrito ele é a metade do ângulo central, bastava pegarmos aí então os 168 graus e dividirmos por 2. Um ângulo inscrito sempre vai ser a metade do ângulo central. 16 vai dar 8 vezes 2, 16 para 16 nada. Vamos abaixar o 8 aqui. 4 vezes 2, 8 para 8 nada. 84 graus, como já havíamos encontrado. Questão 9. Qual é a medida do ângulo inscrito na figura? O ângulo inscrito na figura é esse ângulo R. E nós já vimos que o ângulo inscrito, ele sempre valerá a metade do ângulo central. Então, x mais 2 graus, que é um ângulo inscrito, sempre será a metade de x mais 62, nesse caso, o ângulo central. Vamos ter que multiplicar por 2. Então, 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 2, 4. Igual a x mais 62 graus. É claro que agora devemos trazer esse x para o primeiro membro. Vai alterar o sinal dele de mais para menos e devemos pegar esse mais 4 graus, que é positivo, mandá-lo para o segundo membro, alterando o sinal dele que ficará negativo. Então, 2x menos x é igual a 62, que é positivo, menos 4. 2 menos 1 vai dar 1x. 62 menos 4, 58 graus. Determinamos o valor para x. Porém, o exercício pede o valor da medida do ângulo inscrito na circunferência. O ângulo inscrito é o x mais 2. Logo, o ângulo inscrito, x mais 2 graus. Encontramos o valor de x, 58 graus, mais 2 graus, resulta aí em
60 graus o ângulo inscrito. O exercício 10. Observando esta figura, determine a medida do arco CD. O arco CD. Esse arco e a medida de x do ângulo x. Vale lembrar que o ângulo x vale a metade do arco CD, porque x é inscrito na circunferência. Agora, se observarmos, temos aqui o lado AB e o lado AD, formando um ângulo inscrito aqui de 100 graus. Então, o arco BD, ele vai valer o dobro desse ângulo inscrito. Então, o arco BCD, que é o arco maior aqui, ele vale o dobro do ângulo inscrito 100. Logo, 200 graus. Como nós já conhecemos a medida do arco BC, o arco BC mede 70 graus. Logo, o arco CD será 200 menos 70 graus. 200 menos 70 graus, 130 graus. Mede o arco CD. Agora temos que encontrar a medida de x. X, então, é um ângulo inscrito que determina aí esse arco CD. Então, x é igual a metade do arco CD. Acarreta, então, que x é 130 dividido por 2. Portanto, x mede 65 graus. Vamos resolver agora o exercício 11. Determine as medidas A, B, C e D indicadas aqui na figura. Perceba que A, B, C e D são ângulos inscritos na circunferência. E vale lembrar que o ângulo inscrito ele vale a metade do arco. Então, observe que para o ângulo A inscrito, temos que somar aqui 60 com 48 e depois dividir por 2. Então, o ângulo A ele é igual à soma do arco ST, que é 48, mais o arco TV, que é 60 graus. E quando a gente soma e divide por 2, nós temos então a medida do ângulo inscrito A. Logo, o ângulo A aqui, ele terá 60 com 40, 100 com 8, 108 graus, dividido por 2. Com isso, a medida do ângulo A é igual a 54 graus. Vamos observar aqui o ângulo inscrito B. O ângulo inscrito B pega o arco TV e VR. Porém, nós não sabemos a medida do arco VR. Mas, se somarmos aqui 60 com 48, nós já vimos que dá 108. 108 mais 110. 108 mais 110. Temos então
218 graus para esse arco maior. Então, para descobrirmos a medida do arco VR, temos que pegar o 360 e subtrairmos então 218 graus. Emprestando aqui 5, 10 tira 8, 2, 5 menos 1, 4, 3 menos 2, 1. Então, esse arco VR mede 142 graus. Com isso, conseguimos determinar então a medida do ângulo inscrito B. O ângulo inscrito B é a soma 60 mais 142, 60 mais 142 dividido por 2. Então, o ângulo B vai ser a soma de 60 graus mais 142 graus dividido por 2. Então, o ângulo B, 142 mais 60, temos 202, dividido por 2, logo, o ângulo B é 101 graus. Vamos determinar agora a medida do ângulo C, o ângulo inscrito C. Então, o ângulo C é a soma de 148 mais 110 dividido por 2. C, então, é a soma de 142 graus mais 110 graus dividido por 2. Acarreta, então, que C tem 100, 240, 252 dividido por 2. Dividindo, então, 252 graus por 2, temos que a medida do ângulo C é igual a 126 graus. Agora, vamos determinar a medida do ângulo interno D. A medida do ângulo interno D é a soma de 110 com 48. Então, o ângulo D é igual à soma de 110 mais 48. Mais 48 graus, isso dividido por 2, porque um ângulo inscrito sempre vai ser a metade do arco que o determina. Acarreta, então, que o ângulo D é 158 graus dividido por 2. Logo, o ângulo D mede 79 graus. No exercício 12, temos que, em uma circunferência, a medida do arco AB vale 2x, a medida do arco BC vale 3x, a medida do arco CD vale x mais 3 e a medida do arco DA vale x mais 50. Determine a medida do ângulo inscrito DAC e no item B, o ângulo inscrito BCD. Primeiramente, vamos marcar aqui o ponto A, um ponto B. Com isso, nós temos o arco AB, que vale 2x. B, BC, ponto C. Determinamos então o arco BC, que vale 3x. E aí, marcamos um ponto D. Esse ponto D determina então o arco CD, e o arco CD vale x mais 3.
E por último, DA, que vale x mais 50. Vale lembrar que essa disposição ela está fora de proporção. Só ilustrei para saber quanto que cada arco vale. E aí pede para determinar no item A o ângulo inscrito BAC. Ângulo inscrito BAC. Então, o ângulo inscrito está no vértice A. Temos aqui o lado esse ângulo inscrito é o ângulo inscrito BAC. É lógico que esse ângulo inscrito ele vale a metade do arco 3x. Pede também para determinar no item B o ângulo BCD. O ângulo BC e D. Pede esse ângulo aqui. Esse ângulo ele é a metade do arco BD. A metade do arco BD. Para isso, temos que encontrar o valor de x. Então, para nós resolvermos, temos que observar que no enunciado aqui da questão, devemos levar em conta que o arco CD, x mais 3, na verdade, é x mais 30 graus. X mais 30 graus. Com isso, o que nós vamos ter que fazer primeiramente? Primeiramente, nós sabemos que a circunferência toda ela corresponde a 360 graus. Observe que os arcos estão em função de x. Então, nós devemos somar os x. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. Mais 1 aqui, 7. Então, 7x mais. Agora somamos 50 graus mais 30 graus, 80 graus. E essa soma corresponde à circunferência inteira, que vale 360 graus. É lógico que a gente tem aqui uma equação do primeiro grau, então 7x é igual a 360 menos 80 graus. Então, x vai ser igual a 280 graus. Logo, o x que multiplica, no outro lado da equação, ele divide, acarretando, então, que x vale 40 graus. Encontramos o valor para x. O exercício não pede para encontrarmos o valor de x, e sim a medida do ângulo BAC, destacado aqui, é um ângulo inscrito. Esse ângulo BAC, ele corresponde a esse arco de 3x. E esse arco de 3x, ele corresponde a 3 vezes o valor do x, que é 40 graus. Logo, esse arco BC, ele vale 120 graus. Como um ângulo inscrito, ele é a metade do arco, aqui então, para o item A, teremos 120 graus dividido por 2, logo 60 graus. Agora o ângulo inscrito C. No item B, BCD, refere-se a esse ângulo inscrito, que corresponde ao arco B, passa por A e chega em D. Então, esse arco, ele corresponde a 2x mais x, 3x. 3x mais
50 graus. Como x vale 40, aqui então temos 120 mais 50 graus. Logo, esse arco BD mede 170 graus. Como o ângulo inscrito ele vale a metade do arco, aqui para o item B, então, 170 graus dividido por 2, que vai valer 170 dividido por 2, 85 graus. Agora, no exercício 13, em uma semicircunferência de centro O e diâmetro AB, temos que os lados, os segmentos OC e AD são paralelos. E a medida CD é igual a 45 graus. Determine a medida x indicada na figura. Primeiramente, esse arco mede 45 graus. Como nós temos que AB é o diâmetro, nós temos uma semicircunferência. Temos aqui então 180 graus. Ora, se o ponto B aqui ele é a extremidade do diâmetro e aqui CD nós temos 45 graus, significa então que OC ele é a bissetriz, esse segmento é a bissetriz desse ângulo maior, que vale 90 graus. Logo, BC mede 45 graus. Como esse ângulo x é o ângulo central, né, da circunferência, logo x vale 45 graus. O ângulo central ele é igual à medida do arco. Um ângulo inscrito ele é a metade do arco. Se levarmos em consideração isso, esses dois segmentos são paralelos, logo aqui também mede x. Como aqui nós temos um ângulo inscrito na circunferência, nós temos então que x é igual a metade do arco. 45 mais 45 dá 90 graus, logo x mede 45 graus, como nós já havíamos encontrado.